O governo federal recentemente confessou que até 2020 o déficit somado vai ser R$ 500 bilhão. Acabou a ilusão de que existe uma escolha. Então, recentemente o governo federal teve que aumentar a meta de déficit, meu Deus do céu, meta de déficit, de 139 para 159 bilhões de reais, 2018 vai ser 159 também, 2019 vai ser 139 bilhões e 2020 vai ser 65 bilhões de reais de déficit, e isso é só estimativa, a estimativa para esse ano era 139. Ano que vem pode então ser ampliada a meta. A gente bate a meta, daí dobra a meta, né? Vamos ver. E isso também indo até 2020 é presumindo um certo crescimento econômico que pode não vir e também presumindo que não vai acontecer nenhuma crise econômica mundial, sendo que eu venho avisando isso desde 2015 e agora vários jornais também estão falando que não tá legal. Esses últimos aí 3 meses venho falando que coisa tá estranha. Então pode ser muito maior o problema. E qual é o problema? Bom, o governo gasta mais do que ganha, é simples. E não adianta mais subir impostos, não tem mais espaço para cima, não tem mais jeitos que você pode fazer, salvo fazer um imposto disfarçado em servidores públicos. Você pode fazer alguma coisa assim, não sei. Mas fora isso, não tem mais o que fazer. E agora, então, vão ter que ver várias medidas liberalizantes. Especialmente na área de desburocratização e na área de atacar o funcionalismo público, porque são as duas coisas mais fáceis de fazer. E o governo já vem fazendo isso antes, já vem fazendo essas últimas semanas aí, inclusive vários desses movimentos eu até meio que previ mais ou menos. Por exemplo, eu tava esse fim de semana em Salvador falando que... Fim de semana passado, né? Então, esse fim de semana falando que o governo tinha que... Uma das coisas que ele podia fazer para melhorar a saúde era cortar impostos de importação em equipamento médico. Olha só, 3, 4 dias eles vão lá e fazem isso. Não que eu tô dizendo assim que eu influencio o governo Temer, não tô falando nada disso, mas que quando você entende o orçamento e a estrutura institucional, é muito fácil você olhar e falar ferrou, só dá pra fazer isso aqui. Porque o problema é o seguinte... Mais ou menos 90% do orçamento você não pode tocar. É muito difícil. Assim, SUS. E só pra você ter uma noção, o SUS é 100 bilhões de reais no Brasil, ou seja, o nosso déficit até 2020 vai ser 5 vezes o SUS. E depois você tem mais ou menos uns 10%, que é assim, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Bolsa de Estudante, custeio da máquina pública, etc. Que também é bem difícil de cortar. E isso chega num estudo, numa comissão de finanças do Senado, que eu já fiz um vídeo sobre antes, que é, o Brasil pode falir em 2019. Basicamente, bater o teto de gastos e daí ferrou. E daí ou vai ter que revogar o teto de gastos, o que na verdade não resolve problema nenhum, ou vai ter que começar a meter uns facões muito loucos, o que eu não sei se vai ter vontade política pra fazer. O que também leva ao fato de que, seja lá quem for que vai ser eleito em 2018, se ferrou, maluco! Nossa senhora! Vai precisar de muito, muito, muito apoio pra conseguir mexer nas coisas que vai ser necessário mexer. Agora, voltando um pouco ao centro do vídeo, o que vai ter que fazer agora é desburocratização massiva e atacar funcionalismo público. Por quê? Porque, primeiro, burocracia no Brasil é uma coisa bizarra. No ranking de facilidade de fazer negócios, a gente está no lugar 123. Primeiro lugar é Nova Zelândia. Lá no fundo a gente tem assim a Somália, ok? A gente tá em 123 e em 121 tá aquele país assim que é um parágono do capitalismo, a República Islâmica do Irã. Então, empreender aqui no Brasil beira o crime. Em alguns casos é crime. Você tente levar uma carta pra ver o que vai acontecer na mão dos Correios. Você vai se ferrar, meu amigo. E tem que abrir isso aí. Não tem jeito. Já estão até tentando fazer algumas coisas nessa direção, mas eu acho que o que estão fazendo agora é muito tímido. Até desburocratizar. Já faz um ano isso, conseguiram cortar 1 bilhão em burocracias no Ministério da Agricultura. Pouco. Vai ter que começar a rever a agência de regulação, vai ter que começar a rever, assim, privatizar um monte de coisa, vai ter que começar a rever... Olha, vamos simplificar o simples para uma legislação de 6 linhas? Vai ter que ser coisas desse gênero. Porque o orçamento tá ferrado, tá explodido, não tem o que fazer. Eu gostaria muito que alguém chegasse assim com uma proposta assim, de cortar imposto de renda, mas não dá, ok? Então, vão ter que mexer na burocracia de um jeito ou de outro e com muita, muita voracidade nesse facão aí legislativo. E o outro é funcionalismo público. Para você que não sabe,
Funcionalismo público em 2015 gastou 250 bilhões de reais. 150 com folhas, 100 com aposentados. E a contribuição dos aposentados é de mais ou menos 12 bilhões de reais, então dá um déficit aí de... meu Deus, muita coisa. E não dá pra mexer, não dá pra deixar isso assim. Tanto que o governo Temer vem fazendo. Vamos lá, manchetes. Adiar o aumento dos servidores. Adiar o aumento dos servidores para 2018 ou 2019, eles esperam economizar 5 bi ano que vem. Vai colocar um teto de contratação de 5 mil reais. Achei maravilhoso isso. Economiza 18,6 bilhões de reais por ano. Ok, já estamos em 23. Teto de pagamento para acabar com aqueles super hiper salários de juízes que ganham 100 mil, 200 mil, 500 mil no mês só. Tá, ok. A gente consegue então cortar esse gasto em, não sei, é especulativo, mas digamos que é 20 bilhões. Digamos que é isso, então nós estamos em 43 bilhões de reais mais ou menos. Não fecha. Ainda faltaria 22 bilhões para fechar o déficit em 2020. Isso para não falar. Então, vai ter que vir mais coisa. Não tem jeito. Vai ter que meter facão em algum lugar e acabou os lugares para meter facão. O governo tentou loucamente contingenciar essas coisas esse ano, não conseguiu, tanto que ampliou a meta do déficit. Então o que vai acontecer agora? Vão ter que fazer algumas coisas assim como... vamos pegar funcionário público que ganha acima de 10 mil e colocar uma contribuição previdenciária de 40%. Tipo alíquota, sabe? Tipo alíquota de imposto de renda. Até 10 mil reais você paga 11%, depois de 10 mil reais você paga 40%, porque vai se ferrar, maluco. Você ganha 25 mil reais, tchau, dane-se, ninguém liga, cara. Vai ter que fazer alguma coisa dessas e talvez ainda não feche o déficit. E ainda rezar para a economia entrar de outro lado. Então, meio que não tem muita alternativa aqui. Isso é a mensagem central desse vídeo. Mesmo fazendo essas desburocratizações e atacando o funcionalismo, você consegue reduzir, mas não resolveu o problema. E aí quem assumir em 2018 vai ter uma bomba na mão, em termos do que vai ter que fazer de criatividade aqui, e isso que eu não estou fatorando uma crise, aqui nessa análise. Agora vamos fatorar uma crise internacional. Exportações de soja vão pro pau, exportações de minério de ferro para a China, tchau. Bom, e aí? Bom, e aí que o governo acabou de perder 40 bi de arrecadação, que é mais ou menos o número que a gente calculou aqui que eles conseguiram cortar até agora. Então, neutralizou isso. Bom, e agora? E agora é o que eu venho falando há vários vídeos, que essa estrutura institucional brasileira falhou. Não adianta, não tem mais nenhuma ilusão de que dá para manter um Estado desse tamanho, e a gente vai ter que começar a fazer escolhas muito grandes. Ok? Eu sou um libertário. Por mim, cortava tudo. Agora, não é uma questão agora tanto de ideologia, é uma questão de orçamento. Escolhas terão que ser feitas, e eu acho que isso é muito bom para a onda liberal que está vindo aí, para a onda liberal libertária que está vindo aí, porque em 2018, 2019, 2020, o Congresso não vai ter mais ideias. Já estão sem ideia agora, eles vão estar sem. Aí vão vir, vamos privatizar isso. Vai, privatiza. Já estão privatizando agora aeroportos e energia. Vão ter que privatizar porto e infraestrutura, e depois disso, não sei, vão ter que privatizar o Correio, o Banco do Brasil. E talvez não feche, eu acho que não vai fechar, vai ter que ser muito mais. A única saída que o Brasil tem pela frente, realisticamente falando, não só nesses 4 anos, mas nos próximos 10 ou 15, é uma profunda reforma institucional metendo o facão em um monte de coisa. A questão é como, não é mais se. E não vai ser só aquilo lá que o Fernando Henrique fez lá atrás, que era só um garrancho temporário, vai ter que ser uma coisa grande. Preparem-se para isso, vão entendendo isso. Eu vou fazer alguns vídeos sobre outros países que fizeram reformas desse tamanho, mas o ponto central é: acabou a ilusão, meu amigo, ferrou. Por esse vídeo é isso, links na descrição. Tchau, tchau.